Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre o protocolo soberania. E hoje eu venho aqui trazer um tema muito especial para vocês, que é desvendando os pools de liquidez, que são o coração do DeFi, do Decentralized Finance, porque são eles que provêm a liquidez para a gente transacionar nossos ativos e trocar nossos ativos digitais de forma independente, sem depender de intermediários financeiros. Isso dá o total controle para nós. Então, falando um pouquinho sobre o que é a DeFi, tá? O que a gente vai dominar hoje? Por que as pools de liquidez existem? Qual que é o problema que elas resolvem? Qual que é o mecanismo por trás? Os riscos? Guia prático, na prática, tela, para vocês entenderem como fazer, como aplicar ainda hoje e a filosofia por trás. Tá bom? Sem mais enrolação, como que a gente pode negociar seu intermediário? No universo DeFi não existe uma casa de câmbio, controlada por instituições que nem os grandes bancos. Como então a gente garante liquidez, ou seja, volume financeiro para trocar instantaneamente as nossas criptomoedas sem depender de autoridades? As pools de liquidez. Então é uma caixa de troca comunitária completamente automatizada que é abastecida pelos próprios usuários e fornece moedas em tempo real para quem precisa fazer suas trocas. Basicamente, na prática, ela contém um par de tokens. Qualquer token tem as pools mais variadas possíveis. Ethereum e o USDC é um exemplo. E utiliza contratos inteligentes para definir os preços. Na prática, você tem um recibo e uma recompensa. Então, LP tokens, ao depositar seus ativos em um pool, você recebe Liquid Provider tokens, ou seja, basicamente o pagamento na própria moeda que você colocou no seu pool de liquidez, e é uma prova criptográfica de que a tua participação é proporcional de acordo com aquele volume de dinheiro que você colocou. Na prática, eu coloquei meu dinheiro, deixei ele parado lá. Esse dinheiro pode ser utilizado para prover liquidez para operações financeiras. Qual que é a vantagem? A cada troca executada na pool, uma pequena taxa, que geralmente é de 0,3%, isso é bem variável, é cobrada dos traders. Eu quero trocar meu Ethereum por dólar, eu vou ter uma taxa, o nosso gas, e automaticamente essa taxa é distribuída aos detentores do LP Tokens. Então você lucra por fornecer infraestrutura essencial para o mercado funcionar. Olha como isso aqui é sensacional, galera. Qual que é o risco de prover liquidez, de montar uma pool de liquidez? Impermanent Loss, ou IL. O que é isso? É a diferença de valor entre manter, tá, seus ativos simplesmente na carteira, comparado com depositar esses mesmos ativos num pool de liquidez. Quando que isso ocorre? Quando o preço de um dos ativos do par muda drasticamente em relação ao outro. Quanto maior a volatilidade, maior o potencial de impermanent loss. A operação só é lucrativa quando suas taxas acumuladas superam o loss. Por isso, pares estáveis, como o STC e DAI, o STC e Ethereum, ou qualquer moeda que seja pareada com um stablecoin, tem um IL menor, com as taxas também menores. Então, você está diminuindo o seu risco e ganhando menos dinheiro. Na prática, é basicamente a moeda cair e você não ter ganhado o suficiente nas taxas para compensar a queda da moeda. Tá? É muito simples. Também tem falhas de código, né? Que pode ser o risco de contrato inteligente. É muito comum em corretoras pequenas a vulnerabilidade, então eu sempre recomendo utilizar corretoras consolidadas. Eu vou passar para vocês aqui as que eu gosto de utilizar. A maior de todas é a Uniswap em liquidez. Tem a Curve, tem a Aerodrome, tem Balancer.
PancakeSwap, entre outras, que têm bastante liquidez e são consolidadas no mercado. E muito cuidado com o rug pull. Os desenvolvedores criam pools fraudulentos e fogem com todos os fundos depositados. Então, mais uma vez, faça sua própria pesquisa, desconfia de APIs, que é o retorno sobre o investimento anual reinvestido, né, com juros compostos irreais, tipo 2, 3 mil por cento ao ano, isso é loucura. Cuidado, tá? E projeto sem histórico. É, nunca embarque numa jornada que você não sabe quem que é o capitão, não sabe quem que são seus companheiros. Muito cuidado. Antes de interagir com qualquer pool, você precisa dominar fundamentos, tá? Primeiro, utilizar autocustódia. Já fizemos um vídeo sobre isso, tá? Tem na aula 2, na aula 3, como fazer isso na prática, como MetaMask, Reb, a própria Uniswap. Sempre lembre-se, não é só chaves, não é só cripto. Quem controla as chaves privadas controla os ativos. Nunca, guarda isso que eu vou te falar. Nunca, em nenhum momento, uma plataforma descentralizada vai pedir as suas chaves, a sua frase de recuperação. Se em qualquer momento, qualquer plataforma pedir a sua frase de recuperação, é um golpe. Você vai perder os seus ativos. Nunca faça isso. Única, a única vez que é pedido para você colocar as suas chaves é para conectar na extensão do seu navegador. Se você já colocou, entrou numa DEX e ela pediu novamente suas chaves, mesmo que você já esteja com a extensão ativa, isso é um golpe. Segundo ponto, tokens para taxas. Sempre tem o ativo nativo da blockchain. Ethereum na rede Ethereum, Matic na rede Polygon, para pagar as taxas de transação. Sempre que eu vou colocar o meu dinheiro numa pool, ou tirar, ou trocar ele por outra moeda, ou fazer um swap, ou fazer um empréstimo no DeFi, sempre vai ter uma taxa de gás. Então, minha recomendação, sempre tem Ethereum, tá? Deixa uns 10 dólares lá, uns 20 dólares em Ethereum, sempre para manter isso caso você tenha que fazer algum saque, tá? Vai facilitar a tua vida. E a mentalidade correta é: comece com o valor que você aceita perder completamente. O objetivo não é inicial, é aprender e não multiplicar o capital imediatamente. Então, você pode perder 50 reais, começa com 50 reais. Você pode perder 20 reais, começa com 20 reais. Você não vai colocar o dinheiro das suas necessidades, do teu capital de proteção em DeFi, tá? Porque você pode perder, você pode não saber o que está fazendo e isso pode causar um transtorno. Então aprenda com o capital que você não sabe, que você não vai precisar, tá? Qual que é o ciclo? Para prover liquidez, ciclo de provisão. Escolher um par de ativos em uma DEX. A gente já falou, uma exchange descentralizada. Analisa o volume de negociação, o APY, que é o rendimento de juros compostos anual, e o histórico desse pool. Escolheu sua pool, você aprova, dá as permissões para o contrato acessar os tokens da sua carteira, e essa primeira transação é também a que paga as taxas de gás. Deposita os dois ativos no par. Aí eu coloquei aqui proporção 50-50, mas isso é variável. Tem pools que é 60-40, tem pools que é 70-30. Vai depender da estratégia. E essa segunda transação também requer um pagamento de gás. Tá? Monitore isso diariamente. Se você fizer uma pool mais abrangente, eu vou mostrar para vocês ali que tem faixas de liquidez, né? Quanto menor a faixa que você provém, maior os seus ganhos, porém, maior a chance de você, maior a chance da pool sair das faixas que você está provendo liquidez e ela não se tornar mais interessante. Você vai ter que trocar novamente de pool. Então, vou dar uns exemplos para vocês, mas sabe o que você está fazendo.
e cuidar com o Permanent Loss. E quando decidir sair, troca seus LP tokens de volta por ativos originais, mais as taxas acumuladas e paga a taxa de gás para essa transação. Você viu que tem sempre taxas de gás aqui. Então, um ponto interessante, tá? A Base, que é a rede da Coinbase, é a que tem as menores taxas e você paga 1 centavo para fazer essas transações. Vou mostrar ali para vocês. Fica a dica, é uma rede bem interessante para fazer esse trabalho de pools. Então, prover liquidez não é uma aposta, não é especulação, não é trade, é um ato consciente de participação ativa na infraestrutura financeira que está sendo construída. O objetivo primário de você entrar no DeFi é você entender com mão na massa, conhecimento prático através de experiência real com protocolos. O lucro, ele é uma consequência. O lucro ele vai surgir como uma consequência do seu conhecimento. A verdadeira riqueza está na sabedoria acumulada de você entender o sistema. A soberania financeira digital é construída tijolo por tijolo com estudo disciplinado e prática segura. Não vai aprender do dia para a noite. Vai errar, vai perder dinheiro, mas vai estar aprendendo. E se você está aprendendo, esse é o seu maior ganho. Então, parabéns, agora você já sabe qual que é o conceito de pool de liquidez, é o conceito fundamental do DeFi. Sem pools de liquidez não existe Decentralized Finance. Quais são as próximas ações aqui? Praticar com os valores mínimos, estudar a auditoria de protocolo, unir-se a comunidades educacionais como a nossa, querido Ouro Digital, e documentar seu aprendizado. Vai anotando. Ó, coloquei 100 nessa pool, consegui um lucro de 10%. Nessa outra não tive bons resultados. Qual que foi a diferença? Anota, escreve, aprende, aplica. Sempre aplique seu conhecimento. E agora você tem o conhecimento que 99% das pessoas não têm. Usa com responsabilidade. Novamente, nunca invista o que você não pode perder. E a educação liberta, é o poder, mas exige prudência. Sem mais enrolação, vamos para a prática aqui, tá? Então, nossa queridinha Uniswap, vou deixar todos os links na descrição do YouTube, tá? É uma Decentralized Finance que eu gosto muito, tá? Aí uma dica já para vocês. Caso você tenha um bom antivírus, pode utilizar o Chrome. Caso você não tenha um bom antivírus, utilize o navegador Brave. Brave é sensacional. Esse PC aqui eu tenho um bom antivírus. O meu outro computador desktop, nem tanto, eu utilizo o Brave. E o Brave vai te proteger de qualquer ameaça aí, tá bom? Primeiro passo aqui, então, é você criar a sua conta, né, na Uniswap. Isso eu já ensinei como é que se faz. Você pode criar rapidamente por aqui. Vai baixar a sua extensão no Chrome, tá? A extensão no Chrome vai ter esse comportamento aqui. Sempre vai pedir a tua senha quando você for fazer o seu primeiro acesso, tá? Essa aqui é uma das minhas carteiras. Eu estou utilizando para crescer junto com vocês e demonstrar conhecimento. Você pode criar quantas carteiras você quiser. Isso é algo muito interessante, inclusive, tá? Tenha diferentes carteiras. Esse é o principal ponto do DeFi. Não deixa todos os seus ovos numa cesta só. Você pode ter vários, tá? Entrou aqui na Uniswap. Você vem aqui em Pulse. Pode vir aqui em Pulse. Você vai ver que já existe aqui diversas pools que estão rodando. Qual que é a diferença de eu criar uma pool do zero e eu entrar numa pool que já está rodando? Proveção, você provém liquidez para uma pool que já tem muita liquidez, então o dinheiro gira mais rápido, a segurança é maior
e você se protege. Tá? Pontos interessantes aqui para a gente observar. O nível de tarifas é quanto ele vai te pagar por cada transação feita proporcional ao que você investiu. O TVL, que é o valor total alocado nessa pool. Então a gente tem uma pool aqui de Ethereum e USDT, por exemplo, com 161 mil milhões de dólares alocados. A taxa anual da pool, ou APR, né? Que é o valor que essa pool vai estar provendo para vocês ao longo do ano. Volume por dia, quanto que foi movimentado durante um dia de transação, 30 dias e o volume dividido por TVL. Tá? O que eu gosto de olhar aqui? Sempre. Pools que possuem um bom valor alocado e que tem uma boa PR. Tá? Vamos fazer uma comparativa? Aster, uma moeda interessante, acabou de surgir no mercado, tem muita gente falando deles. 117% ao ano, com 7,4 milhões alocados. Isso aqui é interessante, tá? Acima de 1 milhão alocado já é interessante, porque você tem uma boa liquidez, rendendo 117% ao ano, um valor relevante, tá? Então, sempre avalie, primeiro, pelo valor alocado e quanto que ele está te pagando ao ano, e também observe os volumes diários para ver se é correspondente com o valor alocado. Tá? Então, o Aster aqui está bem interessante na rede BNB da Binance. Pode ser uma boa escolha aqui para vocês. Pontos interessantes. A gente tem tokens também. Se eu quero olhar para tokens específicos, tá? Ou eu posso ver posições que já existem. Vamos dar uma olhada nessa posição que eu criei aqui. Então, eu estou com uma posição aberta em Avante USDC, tá? De 166 dólares. Ela está me rendendo agora 243% ao ano. Tá? Por quê que ele me rende tanto? Porque eu trouxe para ele o intervalo ao qual eu quero que esse token me traga liquidez. Tá? Léo, como que eu vejo qual que é o valor específico que cada token pode me dar conforme o intervalo que eu trouxe? Você vai utilizar um site aqui chamado Poolfish. Ele vai ter calculadores para os principais aqui do mercado, Uniswap, PancakeSwap. Esses quatro aqui eu acabo não usando, tá? Não posso nem opinar sobre eles. Mas vamos ver aqui a Uniswap. Quero ver, né, na nossa rede aqui. Vamos fazer uma comparação aqui na rede Base, que é uma que eu comentei com vocês que as taxas são bem baixas. Quero fazer uma pool de Ethereum com o USDC. Ó, ele já vai nos trazer aqui qual que é a possibilidade, então 0,05, 84% está escolhendo. Então, ele vai te pagar menos em valor, mas ele vai te pagar 84% a mais de volume, o que é interessante. Vou ver aqui em Calculate. Maravilha, carregou aqui. Quero dar uma olhada aqui no intervalo de confiança, tá? E daí note que esse é o valor atual de mercado, tá? Esse é o valor 0,00038 Ethers por dólar. Tá? Eu posso inverter esse par aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Então, nosso intervalo de confiança está de 13.800 até
4.750 de preço máximo, tá? O que que eu vou fazer aqui? Esse é o preço atual de mercado, tá? Consigo ver aqui nos últimos 3 meses qual que é o preço do Ether, tá? Baseado nesse intervalo, então se eu quiser emprestar meus Ethers e meus dólares entre as taxas de 4.000 e 4.800, vou dar um exemplo aqui, com a taxa média, né, que está hoje, acredito que o Ether está em 4.500 hoje, eu vou estar recebendo 189% ao mês, tá? Apertando meu range. Então, se eu depositar $1.000 nessa pool, eu vou receber FIIs estimados ali de $63 por dia. O Fish ele joga um pouco para cima, tá? Eu percebi isso já na prática, mas ele é bom para você ter uma métrica e faz bastante sentido, tá? Então, sempre divide meio que por 2 esse valor que a Pufish trouxe. Então, isso aqui vai me render, na verdade, 90%. É o que eu senti, tá? Mas é a melhor calculadora que a gente tem para fazer estimativa. Outra forma que você tem como estimar isso antes de colocar o dinheiro na pool, porque na Uniswap aqui, ó, ele me traz a PR, mas somente depois que eu já coloquei o dinheiro na pool. É comparar com a Aerodrome. Então, vamos fazer uma comparativa aqui de liquidez. Vamos pegar o mesmo caso aqui, ó, a Avante USDC. Vou conectar minha carteira aqui com vocês, para vocês verem como é que é. Gosto de utilizar o Wallet Connect. Ele já vai pedir um QR Code, tá? Eu tenho o aplicativo da Uniswap aqui. Vou escanear esse QR Code direto pelo meu celular. Pronto, estou conectado, tá? Vamos fazer uma comparativa? Então, qual que é o range que eu peguei aqui, ó? De 0,01, preço mínimo. Aqui ele utiliza ponto, tá? Cuidado com isso. Até 1,57. Então, note, a Aerodrome está pagando 70% nesse intervalo, enquanto a Uniswap está pagando 243. Então, muito mais interessante, está valendo muito mais a pena. Para montar a pool, você simplesmente deposita seus ativos aqui. Então, ó, eu tenho $9 de Avante aqui, precisava de $3 de Ethereum, tá? Como a Uniswap está pagando melhor, eu vou montar minha posição aqui. Eu poderia simplesmente criar uma posição do zero. Então eu vou escolher meu token aqui, exemplo Ethereum e USDC, e escolher. Sempre recomendo a seleção que tem maior volume de tarifa. Vem aqui em continuar. Aqui, ó, eu vou definir aquele intervalo. Então, intervalo completo? Jamais. Sempre monte um intervalo fechado de confiança, tá? Para que a gente consiga espremer ao máximo o nosso rendimento na nossa pool. Coloco aqui os valores que eu quiser, que no caso ele não vai pegar o meu Ether porque é um valor muito baixo, e mandar bala, tá? É só clicar aqui em inserir o valor e aplicar. Eu vou colocar liquidez nessa pool aqui que eu já tenho montada, tá? Então, recebi aqui 62 centavos de dólar. Isso em algumas horas, tá? 8 horas, tá rendendo realmente muito bem.
Vou recolher essas tarifas aqui. Ele vai confirmar o contrato. Aqui, ó. Vejo nas minhas atividades. Já entrou na minha carteira. Hoje, especialmente, eu recebi bastante avantes, o que para mim é muito bom. Caiu um pouquinho o valor hoje, foi para 1,12. Isso é muito interessante para mim. Ó lá, acabou de cair o meu valor aqui. Vou vir em adicionar liquidez. Ó, para 10 dólares de avantes, eu preciso de 13,42 de USDC para que eu possa compor a pool. Então, eu tenho meus Ethereums aqui na rede Base. Vou vir aqui em Swap. Eu já tinha 0,25, né? Então, venho aqui em Selecionar, USDC. Sempre cuida com a rede, ó. Tá vindo todos na rede Base. Eu já tinha 0,25, então eu preciso de 3 e 15, vai. Vou colocar para arredondar. Ó, a taxinha da Base sensacional. Menos de 1 centavo. Perfeito para fazer pool de liquidez. Arredondei para baixo ainda. Vou simplesmente colocar ali 13,40 para a gente fazer da melhor forma. Então, ó, 13,40. Só vir aqui em analisar, confirmar. Pronto. Liquidez provida. Estou fornecendo 179, tá? Dólares. 173 em Avante, 45 em USDC. Para quem quer fazer trocas de Avante e USDC, a um preço de 1 dólar até 1,57. E isso está me rendendo 243% ao ano. Só que chegou até 500, tá? Essa pool tá pagando muito bem. Inclusive, eu recomendo, se você está vendo esse vídeo no dia 2/10 ou durante essa semana, que aproveite essa pool para iniciar o seu projeto. Comece com um dinheiro que você não precisa, que você não vai perder, que vai te trazer bons proventos. Uma terceira aqui que eu acho interessante trazer é a PancakeSwap. A PancakeSwap, ela roda na rede da Solana, tá? Então, você não vai poder utilizar a sua carteira da Uni, somente da Solana ou de qualquer outra carteira que você utilize para fazer suas transações na Solana. Tem Trust, tem... Deixa eu puxar mais algumas aqui. Tem da própria Coinbase, tem da Phantom. Então, são N possibilidades que você tem ali. E, no geral, eles têm também boas oportunidades de mercado. Então, bem bacana. Uma opção aí na rede Solana. Solana tem taxas menores do que a rede Ethereum. Como hoje tem a Base, né, para a gente fazer transações, acaba compensando, mas fica aí a nossa recomendação do que também pode ser interessante. Então, olha, Aster e BNB pagando 300% ao ano, TVL de 5 milhões, volume total de 21 milhões, bastante interessante, vamos dar uma olhada? Então, olha, eles estão pagando. Esses são os valores que eles pagaram durante o dia, tá? Então, olha aqui. 1 milhão às 15 horas, 600 mil dólares às 16, 1 milhão às 17. Então, bem interessante essa pool aqui em Aster, tá? Vou até, acredito que montar uma posição nela
na carteira de Solana. Tá? Então, fica a dica aí para vocês também. Gosto de utilizar a Pool, Uniswap, a Aerodrome e a Pancake também é bastante confiável. Outro site interessante aqui é o Dex Screener. Todos esses sites eu vou deixar ali na descrição, mas esse é um site para você comparar o rendimento das pools, tá? Então, quero montar um intervalo, ó, já estava aqui em WETH Ethereum, estava dando uma olhada aqui, ó, nos dados históricos de como que tá as zonas de maior resistência para definir qual que é o melhor intervalo. Inclusive agora a gente está numa região bem conturbada. Olha só, quanta resistência aqui, resistência, resistência. E a gente vê que o comportamento qual que é? Rompeu, mas caiu na resistência. Então aqui se romper para cima vai embora. Eu acho que vai corrigir mais um pouquinho. Então são análises gráficas que dá para fazer. No geral, essa era a ideia da nossa aula de hoje, tá? Recomendo demais dar uma atenção para pools de liquidez, porque é uma maneira bem interessante de ganhar dinheiro, tá bom? É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Só para a gente fechar aqui. Então, essa pool é a pool que a gente vai fazer o acompanhamento durante o projeto. Vou sempre trazer os resultados para vocês. Valeu?